A ida ao supermercado já foi bem diferente do que é hoje. Há 30 anos, o cenário de hiperinflação influenciava o hábito de compra dos brasileiros. A correção era 3 vezes ao dia, a correção dos preços, né? Então era muito ruim. Eu lembro das remarcações, né? O supermercado remarcava as mercadorias 3 vezes ao dia, né? Isso não tem explicação. Só para se ter uma ideia, em 1994, a inflação acumulada de 12 meses chegou a quase 5.000%. Esse economista explica que as escolhas econômicas ao longo do tempo levaram a moeda brasileira à desvalorização e à necessidade de mudança. Na década de 1980, a gente teve aí a crise da dívida externa, e então a gente era dívida externa barra pública, porque a maior parte da dívida externa era a dívida pública. E aí realmente a inflação subiu muito fortemente, a gente tentou combater via congelamento de preços, que era uma medida artificial e que tinha impacto temporário cada vez menor período de tempo em que esse tipo de medida tinha efeito. Então, isso acabou levando ao contrário, uma aceleração da inflação ao longo do tempo. Foram diversas tentativas de estabilizar a moeda. Ao decorrer dos anos, os brasileiros se acostumaram a ver o dinheiro em circulação mudar. Cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo. E os supermercados nem sempre puderam oferecer essa variedade de produtos como a gente conhece hoje. As prateleiras cheias já foram bem diferentes. É que outro evento marcante durante o período de hiperinflação foi o congelamento dos preços, determinado pelo governo federal. Essa dinâmica dificultava a relação entre supermercados e fornecedores e afastava ainda mais os consumidores. Essas fotos mostram um pouco do que acontecia. Prateleiras vazias e cartazes sinalizavam aos clientes que a falta de produtos era a consequência da dificuldade dos fornecedores em estabilizar os preços. Além das mudanças inconstantes nos mercados, a economia também sofria com o alto desemprego e a rápida desvalorização dos salários. Em 1994, veio então o Plano Real, um conjunto de medidas econômicas lançado durante o governo Itamar Franco. Para se ter uma ideia de como a chegada da moeda impactou a economia brasileira, em junho de 94, mês anterior ao lançamento do real, a inflação era de 4.922% no acumulado de 12 meses. Um ano depois, o número caiu para menos de 30%. Nos dias atuais, o indicador é menor que 4% em 12 meses. O planejamento foi longo. Esse economista explica que, com o passar do tempo, mudanças foram necessárias. Teve um plano antes de estabilização da economia, de ajuste das contas do governo, de corte de despesas, de diminuição de despesas, de aumento de arrecadação, equilibrando as contas do governo para começar a tirar o governo da parte deficitária. Mas antes mesmo do real, teve a unidade real de valor, o RV, que foram assim, praticamente uma moeda fictícia, ela não existia fisicamente, mas ela existia com uma paridade do dólar. Então, a moeda que existia antes, ela era desvalorizada, mas o RV era estabilizada em paridade com o dólar. Quando o real entrou na paridade de 1 para 1 com o dólar e se tornou uma moeda forte. A estabilização da economia brasileira trouxe uma série de benefícios. Além da possibilidade de linhas de crédito, também tornou o país mais atrativo para investimentos de capital estrangeiro. Se você atrair investidores, o que acontece? É mais dólar que entra no país, o preço do dólar que cai, você gera empregos, você aumenta a renda, aí a economia começa a girar no sentido positivo. Para os economistas, é essencial que hoje as políticas econômicas e fiscais sejam mantidas para assegurar que o país não enfrente novamente desafios significativos como os vividos antes do Plano Real. É algo espetacular a gente pensar que a gente conseguiu manter o sucesso do Plano Real, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades. Certamente foi um grande feito para o Brasil, sem o qual a gente não poderia sequer discutir questões de desenvolvimento de longo prazo. Arrumou-se a casa? Sim. Tiveram poucas decisões políticas e mais decisões econômicas. Diminuiu-se os gastos necessários de governo, sabe? Equilibrou a arrecadação com despesa.
passou segurança para quem estava querendo investir no país, mostrou seriedade. Então, tudo isso daí contribui para ser positivo.